Olá, que Deus abençoe ricamente a você, a todos nós. Nós estamos aqui no momento devocional da nossa querida Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor, Copacabana, Rio de Janeiro. Que Deus abençoe ricamente esse nosso momento de meditar na sua palavra. Invocamos a presença do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, clamando a Ele, pedindo, implorando que Ele nos abençoe, fortalecendo a nossa fé, nos trazendo o conhecimento que vem da sua palavra. Quero convidá-lo a meditar nas palavras de Romanos, Romanos capítulo 11. Romanos 11, palavra de Deus, inspirada por Deus, escrita pelo apóstolo Paulo aos cristãos de Roma e aos cristãos de todos os tempos. O que será que essa palavra quer nos ensinar hoje, no século 21, aqui no Brasil? Convido você a fazer uma leitura com alguns comentários a respeito desse texto. Então eu pergunto, afirma Paulo, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi essa: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Que diremos então? O que Israel buscava, isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi disse que a mesa deles se transforma em laços e armadilha, em tropeço e punição, que os olhos deles se escureçam para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela transgressão deles a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúme. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Então, nessa primeira parte, até aqui o versículo 12, Paulo ele lembra que nem todos os judeus estão condenados, nem todos os judeus se afastaram de Deus. Ele remete ao acontecimento das lamentações de Elias, lamentando que estava sozinho, que estava sendo perseguido, que ele estava sendo alvo de tentativas de homicídio e tudo mais, por ser o único em Israel. E Deus lhe respondeu que não, que haviam 7.000 homens em Israel que não idolatraram. Também da mesma maneira, nos tempos de Jesus, a gente vê que líderes judeus perseguiram Jesus, o debate dele contra alguns fariseus. Mas também a gente vê em vários episódios da vida de Jesus, judeus que confiavam, que criam nele, que às vezes estavam ali meio nas sombras, com medo da perseguição. A gente vê José de Arimateia, um homem rico, que ele acaba cedendo ali a sua sepultura, uma sepultura nova. Ele vai até Pôncio Pilatos e intercede pedindo a ele para que possa levar o corpo de Jesus para ser colocado naquela sepultura. A gente vê outros episódios de judeus, de pessoas até da liderança, pessoas que creram, que confiaram. Os próprios discípulos eram judeus. O apóstolo Paulo era judeu. A gente não pode, então, de forma alguma, dizer que nenhum judeu se converteu. Até porque aqui o texto nos lembra bem que a fé é dom de Deus. As pessoas ouvem a palavra. Alguns creem, outros não creem. Não creem pela dureza do seu coração. Não creem
e serão condenados pela sua incredulidade. Outros serão salvos pela fé em Cristo Jesus. Deus quer a salvação de todos. Muitos rejeitam, não querem saber da mensagem de Deus. Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para você. Em que grupo você está? Entre aqueles que confiam, que creem em Jesus como seu Salvador, ou entre aqueles que não confiam em Deus? Para quem eu e você estamos dobrando o nosso joelho? Baal não é um Deus popular hoje em dia, mas há outras formas de idolatria. Talvez a maior do nosso tempo seja o individualismo, a autonomia, em que o ser humano quer ser o seu próprio Deus, não responder a ninguém. Não é à toa que nós temos uma grande crise de autoridade na sociedade. A gente ouve diariamente pessoas que não respeitam, não honram o seu pai e sua mãe, pessoas que não respeitam os seus professores. A sociedade, as leis do nosso país diariamente são desrespeitadas e pessoas de todos os níveis sociais, pessoas, funcionários públicos, políticos, até a mais simples da pessoa, do cidadão, acaba querendo viver de uma maneira autônoma. A lei é para os outros. Será que nós não cometemos o mesmo pecado do judeu? A idolatria? 7.000 apenas não dobraram os joelhos para Baal. Quantos não dobraram seus joelhos para si próprios, para a sua própria vontade, para os desejos enganosos do nosso coração? Esse é o primeiro aspecto para a nossa reflexão hoje. Veja como esse texto, escrito num outro contexto, ele é aplicado aos nossos dias. Nós também somos tentados. Nós também temos dúvidas, questionamos, não acreditamos. Mas ninguém pode falar Senhor, Senhor, se não for pelo poder do Espírito Santo, por ação, pela ação do Espírito Santo. Muitos ficam questionando, será que eu fui eleito? Será que eu sou um dos escolhidos de Deus? Se você crê em Jesus Cristo como seu Salvador, de fato, és um salvo, perdoado. E agora, na segunda parte, a partir do versículo 13, Paulo se dirige aos gentios, cristãos convertidos que não eram judeus, a você e a mim, vamos dizer assim. Versículo 13. Dirijo-me a vocês que são gentios, os não judeus. Visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem. Porque se o fato deles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados e você, sendo oliveira brava, foi enxertada no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos, mas se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Olha que interessante essa afirmação. Paulo está dizendo assim, olha, gentil, não olhe com superioridade para aquele que não é convertido. Você que é convertido, você que crê em Jesus, não se ache melhor. Porque não é mérito teu. Você não decidiu crer. Não é você que está de pé, que continua crendo, mas é exatamente onde estamos enraizados. O tema da nossa igreja é enraizados e edificados em Cristo, o lema desse nosso ano. E aqui está o texto que diz que o que nos sustenta é a raiz. Nós somos os ramos. Jesus é a videira. É Ele que nos sustenta. É nele que a nossa fé se apega. É Ele que morre na cruz por mim e por você. Se hoje podemos afirmar, creio que estarei na vida eterna, é por graça de Deus. Não porque eu mereço, não porque eu estou de gravata vinho hoje, mas porque Cristo teve misericórdia de mim e de você,
morreu na cruz perdoando todos os nossos pecados. Lembre-se disso. A fé não vem de vós, é dom de Deus, presente, imerecido, graça. É muito importante isso. Então você dirá, diz Paulo no versículo 19, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto. Eles foram quebrados por causa da incredulidade. Veja que não foi uma opção de Deus, foi a incredulidade do ser humano. Mas você continua firme, mediante a fé. Não fique orgulhoso. Atenção para essa palavra. Mas tema. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Por isso que Lutero sempre começava a explicação de cada mandamento. Deus, devemos temer e amar a Deus. Temer e amar. Temor. Lembrar que Deus é santo. Lembrar que Deus é justo. Lembrar que Deus nos ensina qual é a direção, qual é o caminho. Ele também nos deixa a sua lei para que seja nosso espelho, nosso freio e nossa norma de vida. Por isso não brinquemos com fogo, não brinquemos com a graça de Deus. Vou repetir as palavras de Romanos 11, 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Olha as duas coisas aí. Bondade, severidade. Deus é bom, mas também é severo. E a gente às vezes esquece disso. Mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se você foi cortado daquela que por natureza era uma oliveira brava, e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses que são ramos naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Talvez você não esteja lembrado do que se tratam essas questões, mas Deus escolheu um povo, os judeus, para ser luz. Eles se desviaram, abriram espaço para que os gentios, eu e você, fôssemos alvos também da graça e da misericórdia de Deus. A bondade de Deus é para com todos, gentios e judeus. Que bom que assim é. Vamos orar? Querido e bom Deus, obrigado por derramar a tua graça sobre a minha vida. Mesmo eu não sendo judeu, o Senhor enviou seu Filho Jesus que morreu por mim, pelos meus pecados, me enxertou na videira. Eu reconheço, Senhor, que o que me traz vida é Jesus. Quem me perdoa é Jesus. Quem me dá a salvação é Jesus. Fortalece a minha fé em Cristo Jesus, para que eu continue firme, enraizado e edificado nele. Em nome de Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito obrigado pela sua presença, sua participação no nosso estudo. Espero revê-lo em breve. Lembrando que todos os domingos, 10h30, nós temos o nosso culto presencial aqui em Copacabana, que também é transmitido pelas nossas redes sociais. Também no primeiro e terceiro sábado do mês, nós temos no Rio 2, ali perto da Barra da Tijuca, os nossos cultos. Então, no primeiro e terceiro sábado, nós temos culto na Barra da Tijuca, no condomínio Rio 2. E você também, que é dessa região, pode participar conosco. Desejamos a todos um forte abraço e as ricas bênçãos de Deus. Até o nosso próximo encontro.